E nesse tempo eu dei a sugestão, vamos criar um Guarulhos Antiga, que não tinha. Certo. Começamos lá timidamente, lá com 4, 5, 6, 7, 8, e de repente hoje temos mais de 14 mil membros. Olha só que bacana. Hoje nós temos 14 mil membros e poderíamos ter 20, se não fossem os bloqueados, que nós temos que bloquear. Que nós fazemos uma severa fiscalização dentro do grupo. Se não postar coisas relativas a Guarulhos, inclusive se postar a foto da fábrica da Duchem, a gente tira fora. Que a Duchem, por mais que pareça ser Guarulhos, não é Guarulhos. Não é. Se colocar a fábrica da Estrela, que é colado em Guarulhos, não é Guarulhos. Está do lado de São Paulo. Então a gente permite... E a divisa é o rio, né? A gente permite que coloque uma ponte, como colocaram outro dia uma ponte que liga lá o Pimentas a Guarulhos. A ponte é meio Guarulhos, então tá bom, fica na história de Guarulhos. E colocou propaganda, falou de política, ou colocou algum link que não tenha nada a ver, a gente tira fora. Então esses são os 5 mil que estão degradados da página. Mas tá, cada dia que a gente vê, abre a página lá, tem 5, 6, 7, 8 pedindo. Inclusive pelo número de pessoas lá, parece que tá, não sei se o Facebook bloqueia, não sei se está podendo entrar mais gente. Pode entrar, pode. As páginas podem. Eu não sei porque o que aconteceu, até eu falei com o Sidney, que estaria aqui conosco. O Sidney é um dos administradores. É um dos administradores do grupo. Eu até perguntei para ele por que eu não estou conseguindo mais acessar. Há algum tempo já não estou acessando. Mas realmente foi muito bacana, né? O grupo Guarulhos Antiga é bacana. Todo mundo posta foto, faz comentários, né? E a gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa cidade. Essa questão da quantidade de membros não é porque eu pertenço a um outro grupo lá da Memórias Paulistanas, onde nós temos 80 mil membros, né? E esses 80 mil membros são ativos, postam. Então deve ser algum defeito de alguma coisa. É preciso ver o que está acontecendo. Mas vamos falar um pouco mais de você aí, o que você lembra, né, de Guarulhos, desse período que você está aqui, vamos dizer assim, arquitetonicamente, as mudanças que estão ocorrendo? Então, nós temos, isso é importante também, nós temos, como eu falei que eu morava ali na Zaira, né, ali era um terrenão, hoje está virado em prédio. Hoje ali, inclusive ali do outro lado da família Reis, tinha aquelas casinhas que eles construíram na época para a base aérea. Sim, na George Street. Na George Street. A George Street, aquele conjunto de residências foram edificadas com destinação aos oficiais da base aérea. Exatamente. Porque na base aérea ainda não tinha sido construída as casas para os militares lá dentro. Sim. Depois que as casas foram construídas lá dentro da base, aquelas casas foram novamente cedidas para aluguel comum. Certo. Entendeu? Mas na época de 1940 até 1948, mais ou menos, aquelas casas eram ocupadas pelos oficiais da base aérea. Exatamente. Muitas famílias moraram lá e eu conheci muitos deles. Né? Então a gente vê que aquelas casinhas, hoje, a gente verificando, as casinhas estão abandonadas, outras foram modificadas, foram vendidas. E elas foram se transformando, né? Hoje é tudo comércio quase lá, escritórios, clínicas, médicas. Da mesma forma que a Vila Sorocabana era um conjunto de casas, né? Hoje tem casas, tem casarões, tem mansões, tem apartamentos, está cercada por apartamentos ali. Exatamente. Toda aquela... A Santa Isabel, que era uma rua tranquila ali, hoje em dia está um pandemônio de tanto prédio, né? Ali na Fracalanza, outra coisa que cresceu demais, né? Não diferente, né, do que está acontecendo no país, né? Apesar de toda essa crise aí, a gente vê que a construção civil ela bem pujante sempre, né? Bem, o que a transformação do desenvolvimento urbano, ela se dá mais na área da construção civil, né? A construção civil se aproveitou muito de um fator em Guarulhos, que em São Paulo as rédeas eu acho que foram um pouco mais firmes. Chegou em Guarulhos,
um pouco mais frouxo, um pouco mais desajeitado. Tanto é que nós temos as vias aí saturadas. Exatamente. Nós temos esgoto saturado, sim, vias aéreas de internet, de telefonia e tudo mais saturadas. Por quê? Porque não houve uma adequação, não houve uma contrapartida. Eu há uns tempos atrás, parece que no país inteiro se chegou numa conclusão que o desenvolvimento do país vem crescente, em especial justamente na área urbana, com as construções civis, né? Mas não há nenhum planejamento e não há justamente um respeito às posturas municipais, né? Que existem. Existe, mas não são aplicadas. Há um famoso jeitinho. Isso. Ou a famosa lei de Gerson. Se aproveita. Tanto é que já caiu um prédio ali no anel viário, que todo mundo conhece essa história. Muda zoneamento aqui, quando é para interesse de um, muda zoneamento ali para interesse de outro. E assim, aí vai, né? Assim vai crescendo daquele jeitinho. E aí, com isso também, com esse nosso envolvimento nessa área de história e tudo mais, nós entramos também na seara do meio ambiente. Sim. E aí nós vemos que Guarulhos é o município que mais desmata no estado de São Paulo. Apesar de, perto de outras cidades, ter muito mais mata do que nós temos mais. Muitas aí, como São Bernardo, parece que tem 3%. Não, né? E São Caetano, que não tem nada. Não tem nada. E Guarulhos tem ainda 30%. Não. A gente não pode se comparar, mas como é que se chama? As compensações ambientais que Guarulhos deveria ter, não está tendo. Nós temos o parque linear aqui do Tietê, que deveria ser um parque totalmente reflorestado, somente com as compensações do aeroporto. Sim. Aí vem um outro fator. Até bem pouco tempo atrás, o aeroporto não pagava nada para a cidade. Sim. E se aproveitava de tudo. Exatamente. Derramava toneladas e toneladas de combustível em cima dos munícipes e nada acontecia. Tanto é que nós tivemos oportunidade em 2012 de criar um projeto de lei, e depois se tornou lei, onde nós fazemos um planejamento para desastres aéreos, sim, que até agora não foi implantado. Isso é uma outra coisa que nós temos que falar um dia. Sim. Que Guarulhos não tem um plano de desastre aéreo caso aconteça algo semelhante que aconteceu com a Transbrasil em 87. Sim, eu presenciei aquele momento. Pois é, então nós temos, como eu tenho essa função de ser controlador de tráfego aéreo, de conhecer o meio, de participar hoje de uma comissão na OAB de São Paulo, eu sou membro da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de São Paulo. Que maravilha. E aí a gente faz essa assessoria. Certo. E aí nós vemos essa necessidade de termos esse plano para que não ocorra um acidente. Apesar de existirem leis que muitas vezes buscam observar essas coisas, mas também não é cumprido. Não, mas as leis, elas não basta termos a lei, temos que fazer a lei atuar. E a lei... Regulamentar, cobrar, fiscalizar. Isso, nós temos que fazer, por exemplo, planos de emergência dentro da cidade. As pessoas não sabem se movimentar. Não. Então, nesse plano que nós planejamos... Mal se faz uma preparação contra sinistros em condomínio? Mal se faz. Não se faz. Eu digo não se faz. Não se faz. Porque imagine se acontecer realmente um desastre de grande porte aí. Veja só, agora, recentemente, lá no México, teve o terremoto. Exatamente no dia que fazia 32 anos do terremoto que devastou a cidade. E que eles estavam tentando... Naquele dia, eles estavam comemorando, entre aspas, eles estavam prestando homenagens àquele evento. E no mesmo momento, estavam fazendo treinamentos para sensibilizar as pessoas. Graças àquele momento e o ocorrido agora, nós tivemos uma drástica diferença de números, né? Naquele de 85, nós tivemos mais de 10 mil vítimas. Pois é. Então, e aqui em Guarulhos, nós estamos caminhando sempre contra o relógio. Porque um acidente aeronáutico, ele tende a acontecer de tempos em tempos. Sim. E nós estamos cada vez mais tráfego aéreo aumentando. Os tempos entre os aviões diminuíram.
Por quê? Porque o aeroporto não comporta, o aeroporto não comporta mais, né, tanta demanda. Então nós temos um movimento que está superando essa quantidade e isso está crescente e a tendência é acontecer. A gente não quer ser catastrófico, nem pregar alguma coisa, mas... Hoje o aeroporto está na mão do privado, né? Não, somente a parte administrativa. A parte de controle continua ainda... Continua no militar. Não. Ela continua com a Infraero. A Infraero é uma detentora do tráfego aéreo em poucos aeroportos do Brasil. E um deles é Guarulhos.